felicidade então para ti? É isso, é chegares ao fim do dia. Isso é para ti o objetivo final? É o propósito final da vida, ou o sentido da vida, ou o sentido da tua vida? Como é que farias esse link? Sim, acho que é o sentido da vida de toda a gente. Toda a gente quer ser feliz. Nunca conheci ninguém que dissesse, não, o meu objetivo nesta vida é ser a pessoa mais infeliz do mundo, não é? Todos queremos. Tu dizes o que é que eu podia fazer para começar a ser feliz. Ou seja, isso é claramente assumir a responsabilidade. Exatamente. Sim, essa é a minha palavra preferida num processo de coaching, a responsabilidade. Dinâmica. Eu tinhas que idade a pensar nestas coisas? Não te sei dizer ao certo, mas devia ter, sei lá, 12, 13, no máximo 14 anos. Um nível de consciência muito grande para um jovem adolescente. Foi sorte. Foi sorte. Zé, muito obrigado por estares aqui hoje. Já não nos víamos há uns bons anos. A última vez que nos víamos estava eu a lançar bolas, tu a parar no peito e mandar bicicletas. Verdade, a tentar. Como é que começou a tua história? Como é que tudo começa? A minha história de vida, né? História de vida. A minha história, como todas, começa cedo, né? Com uma particularidade que, infelizmente, a minha infância foi marcada pelos meus pais, que eu perdi os meus pais muito cedo. O meu pai com 5 anos e depois a minha mãe com 11 anos. E a partir daí começa aquilo que eu considero a minha aventura no desenvolvimento pessoal, que começou antes de eu começar a estudar o desenvolvimento pessoal. E que mais tarde, quando fiz formação em coaching, atualmente já tenho várias formações em coaching, eu comecei a perceber que havia muitas coisas que ao longo do meu crescimento, desde os 11 anos, que já vinha a aplicar, percebes? Nem sei explicar muito bem como, algumas coisas eu gosto muito de estudar sobre a felicidade e hoje em dia eu percebo que havia a minha teoria do que era ser feliz, afinal não estava tão errada, estava muito próxima do que a ciência hoje em dia diz o que é ser feliz e pronto, e foi esse evento marcou-me para sempre, como é lógico, não é? E tu lembras-te, o que é que te lembras desses momentos? Ainda eras muito novo? Ora bem, são 2 momentos distintos, não é? O primeiro, para ser sincero, só tenho assim uma visão muito longe. Aliás, eu lembro-me muito pouco da minha infância. Falo isso com a minha mulher muitas vezes, que ela lembra-se de coisas com 3, 4, 5 anos e eu acho que até aos 15 anos não me lembro, estou a exagerar, mas sim. muito tempo não me lembro da minha infância. Lembro-me de relativamente à fase do meu pai, só me lembro da minha mãe a dizer-me, onde eu vivia num duplex, tenho a imagem toda na cabeça e é o pouco que me lembro, mais nada. Da minha mãe já me lembro mais, lembro-me do episódio, já tinha 11 anos, portanto, e depois aquilo foi duplamente, vamos chamar duplamente drástico, porque perdi a minha mãe, o meu pai não é o mesmo pai da minha irmã, com quem eu vivia na altura. Portanto, a minha irmã depois foi viver para Macau, na mesma altura que eu perdi a minha mãe, mudei de cidade, perdi os meus amigos, portanto foi assim Tu foste viver para Macau também? Não, ela foi, que era a minha segunda base, não é? E portanto acabei por perder estas 2 bases. E depois tive que mudar de escola, porque fui viver com o outro irmão mais velho e a minha cunhada, e acabei por mudar de escola e também perdi os amigos. Perdi, salvo seja, sim. Não, mas essa altura é fundamental. Sim. Foi um desafio grande. Quando tu começaste logo, foi desde logo cedo. Em grande. Bolas. Como é que te fez sentir nessa altura? O que é que tu sentias e o que é que pensavas? Se calhar mais na segunda. Ora bem, eu acho que aí há várias fases, não é? Primeiro, porque eu, não é? Foi nessa altura que eu deixei de acreditar em tudo. Define tudo. Acreditar em Deus e o que é que eu tinha feito mal, não é? A alguém ou ao mundo ou o que quer que seja, porque é que tinha sido eu escolhido para passar aquilo tudo, não é? Eu lembro-me quando recebi, porque quando foi o falecimento da minha mãe, nós tínhamos tido um jantar super tranquilo, divertido, animado e à meia da noite eu fui acordado a dizer que tinha acontecido isso. Foi espontâneo? Não foi... Não, foi assim, foi tipo uma embolia cerebral e foi de repente. E eu lembro-me de estar na cozinha e quando ouvi a cena, quando ouvi a notícia, eu gritar e dizer assim, e agora estou sozinho, completamente, pronto. E durante um tempo foi essa a guerra, porque o que é que eu estou aqui a fazer e como é que... coisas que hoje em dia não está ultrapassado e não lembro ao menino Jesus ter este tipo de pensamentos, mas naquela altura foi mesmo o viver um bocadinho nesse registro da tristeza e da pessoa que não merecia tudo aquilo, pronto.
Hoje em dia, eu acho que as coisas mudaram completamente. Ou seja, eu tenho essa visão, se eu pudesse voltar atrás, não gostava de passar por tudo outra vez, né? Mas sei que sou a pessoa que sou hoje derivado ao que me aconteceu e que tive que, de alguma forma, crescer eventualmente mais rapidamente em termos de ser humano. Pá, e que isso me trouxe outras qualidades que se calhar eu não teria hoje. O que é que te trouxe de mais positivo na tua vida? Esse momento tão trágico, na altura se calhar estavas a pensar que não mereço isto e agora claramente ressignificaste bastante isso. O que é que isso te trouxe? Qual é que é o significado que dás a esse momento hoje em dia? Olha, o significado que eu dou é ter-me tornado nesta pessoa que, de certa forma, porque isto depois acabou por me levar também ao coaching e quando nós passamos, eu acho que quando nós passamos por estes momentos profundos na vida, temos talvez, não vou dizer que sou mais que ninguém, né? Mas temos talvez outra capacidade de inspirar pessoas. Porque as pessoas, apesar de eu dizer assim, a tua história é igual à minha, porque tu enquanto não vives o que eu vivi, não é? A história de toda a gente em termos de dor, eu acho que é sempre igual. Até eu viver algo pior, não é? Eu costumo dizer, eu agora tenho 2 filhos. Pá, perder um filho é pior que perder um pai. Se eu já nunca perdi, mas já tenho a certeza absoluta, percebes? Portanto, há sempre um nível seguinte. E quem nunca passou pelo que eu passei, passou pelo que passou. E é tão doloroso como o que eu passei, porque não sabe o nível seguinte. Mas o que é que isto me trouxe, não é? Como é que eu ressignifiquei? Essencialmente trouxe-me a capacidade de olhar para a vida como algo que pode ser positivo e que só depende de mim. Foi isso que eu comecei a perceber há algum tempo depois de perder a minha mãe. Eu comecei a olhar para os meus dias e a perceber o que é que eu poderia fazer para ser feliz. Comecei a definir o meu próprio significado de felicidade, sabes? É um bocado... na altura até era estranho, mas hoje em dia faz algum sentido. Mas e é a linguagem que tu utilizas? Tu dizes o que é que eu podia fazer para começar a ser feliz? Isso é claramente assumir a responsabilidade. Exatamente. E definir, não sei se era consciente ou inconsciente, que a felicidade é uma responsabilidade tua, não é algo que te acontece. Exatamente, sim. Giro. Essa é a minha palavra preferida num processo de coaching, a responsabilidade. Exato. Porquê? Olha, porque eu costumo dividir as pessoas, ou melhor, eu costumo explicar às pessoas que nós temos 2 caminhos a seguir na vida, que é o que eu chamo o caminho da desculpite e o caminho da criação. Pronto, dei-lhes estes 2 caminhos porque acho muito engraçado o da desculpite e as pessoas também ficam com essa palavra na cabeça. E a responsabilidade é exatamente tu quereres sair da desculpite e viveres na criação. E isto é muito difícil, porque até eu, muitas vezes, vivo na desculpite, porque é muito fácil, não é? É muito fácil eu dizer assim, eu na altura ter dito assim para mim, olha, vou ter uma vida triste porque a minha mãe morreu, o meu pai morreu e já não há nada a fazer, coitado de mim, e era mais fácil não tentar nada, não fazer nada, do que ir à luta, não é? E então isso, a responsabilidade é mesmo dizer assim, ok, hoje eu terminei o meu dia feliz. O que é que aconteceu hoje para eu terminar feliz? Eu fiz isto, e isto fez-me sentir bem, e aquilo assim, não sei o quê. Pai, praticamente não tive momentos de tristeza. E foi nessa altura que eu decidi, então espera, ser feliz é no fim de cada dia eu vou pôr na balança o que é que eu fiz que me fez feliz e o que é que eu fiz que não me tornou, ou que me trouxe sentimentos negativos. E no fim de cada dia eu tenho que ter este saldo positivo. Se eu conseguir isto todos os dias, eu tenho a certeza que vou ser feliz. E essa foi a minha dinâmica. E tinhas que idade a pensar nestas coisas? Não te sei dizer ao certo, mas devia ter, sei lá, 12, 13, no máximo 14 anos. Um nível de consciência muito grande para um jovem adolescente. Foi sorte. Lá está, por isso é que eu digo, está tudo certo, né? Se isso não tivesse acontecido, se calhar eu hoje ainda estava nesse processo a tentar perceber o que é a felicidade e como tu dizes muito bem, mais do que perceber o que é a felicidade é o que é que eu faço para, acho eu. Sim, assumir a responsabilidade. Então, e tu começas essa jornada de desenvolvimento, como é que começaste? Foi em livros, foi em cursos, o que é que fazias para ti? Para te envolver. Foi sozinho, Fred. Na altura, foste sozinho? Foi sozinho. Okay. Era esta autorreflexão. Não te sei explicar. Não sei. Mas escrevias, pensavas, falavas com alguém? Pouco. Fazia sozinho. Chegava ao fim do dia. Havia muito esta questão de... E ainda hoje. Eu tenho momentos, apesar de não escrever, eu sei que tu escreves muito. E bem, não é? Eu tenho, desde que tenho 2 filhos, aqui as minhas rotinas... ficaram meio atrapalhados. O último ano então, minha nota. Mas eu faço muito esta questão que é mentalmente. Há vários momentos ao longo do dia em que eu faço pequenas pausas para perceber isto está a alinhar ou a desalinhar. E mesmo assim, muitas vezes ando desalinhado. Define o que é estar alinhado e desalinhado.
alinhado e desalinhado tem a ver com isto. No fim do dia, como é que eu estou? Como é que está o meu saldo emocional? Está mais positivo ou está mais negativo? E às vezes não está, ou está a pender mais para o lado negativo. E aí eu já sei, tem que haver aqui, tem que mexer. Tem que haver aqui alguma coisa. Alguma coisa que está a acontecer ou que tu estás a fazer que tem que ser alterada. Ou que eu não estou a fazer e que devias estar a fazer, não é? E tu, pelo menos pela estrutura que eu estou a ver da forma como tu abordas isto, o objetivo final, ou seja, a forma que tu percebes que estás ou não estás alinhado, é a felicidade. Isso é para ti o objetivo final? É o propósito final da vida, ou o sentido da vida, ou o sentido da tua vida? Como é que farias esse link? Assim. Acho que é o sentido da vida de toda a gente. Toda a gente quer ser feliz. Nunca conheci ninguém que dissesse, não, meu objetivo nesta vida é ser a pessoa mais infeliz do mundo. Não é? Todos queremos. A questão é que não sabemos o que é, muitas vezes não conseguimos definir para nós o que é ser feliz. Não é? É uma pergunta poderosa, é uma pergunta difícil. Não sei se tu fazes regularmente. Sim, é uma pergunta difícil. A pergunta não é a resposta. Sim. A resposta é que é. E esse eu acho que é não só o meu propósito, mas sim, se eu fosse Deus, seria o meu propósito para todas aquelas pessoas que andam cá em baixo, né, à procura de algo e que facilmente se perdem. Portanto, lá está o desalinhar, não é? Porque nos são impostas muitas coisas que às vezes não têm nada a ver connosco, porque ao longo do crescimento eu ouço coisas que são da tua cabeça e não da minha e vou absorver como se fossem minhas e depois eu desalinhei-me e por aí fora. E no fim, quando eu dou por mim, até posso ter sucesso, até posso ter dinheiro, mas não sou feliz. E porquê? Não é? E acho que o propósito é mesmo este, que é ser feliz. O que é a felicidade então para ti? É isso, é chegares ao fim do dia e teres mais momentos de felicidade do que de infelicidade. E isso é fácil de ser enganado, a meu ver. Por exemplo, eu tenho um objetivo. Portanto, tu já disseste, né, que eu joguei futebol de praia. Pronto, tínhamos o objetivo de sermos campeões do mundo. Quando passaste por lá, estávamos nesse caminho. Para conseguir isso, eu tenho que passar por cima de tudo. É um objetivo brutalíssimo, né? E então eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. Eu tenho que aturar coisas que eu não gosto e que se eu for no fim do dia quando eu fazia o balanço, pesava do lado negativo, né? Então eu tinha que ir buscar coisas para o meu lado positivo, né? Mas depois tu chegas lá, tu és campeão do mundo e o que é que acontece? É uma grande festa, é uma emoção brutal, não tem descrição. Aqueles momentos não têm descrição, as horas a seguir são incríveis, tipo, tu não consegues explicar. Passado 2 dias voltaste a casa e a tua vida está exatamente na mesma. Principalmente no futebol praia, né? Que é uma modalidade sem digamos... É mais sazonal. É sazonal, é sem exposição, é uma coisa muito amadora, não é? Pronto, aquilo é muito giro, mesmo em termos de reconhecimento e visibilidade. No Campeonato do Mundo foi brutal, passado 2 dias, pronto, acabou. O Zé está em casa, não é? E isso não é felicidade, a meu ver. Portanto, isso pesou ali naquele momento, mas se eu não tiver aquele meu equilíbrio, se eu não procurar o tal meu equilíbrio no dia-a-dia... Na rotina, então. Eu vou-me deixar enganar, eu vou fazer tudo para ser campeão do mundo. Quando eu for campeão do mundo, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu lembro-me de pensar isto e dizer isto. Eu vou atingir o meu objetivo que eu, com 14 anos, com os meus amigos, e saía da praia para ir vê-los a jogar futebol de praia um dia, eu vou lá chegar, portanto, aí é que eu vou ser feliz. E depois não é assim, não é, tem que ser no dia-a-dia. Como tu falas muito dos rituais, né? O que é que eu faço todos os dias, quais são os meus hábitos. Pronto, eu acho que passa muito mais por aí do que grandes feitos. Deve haver muita gente com grandes feitos que no fim não é feliz. Que engraçado. Eu concordo a 100%, é o que nós fazemos na nossa rotina. Tu tens alguma prática em particular para te pôres no... Há uma coisa que eu gosto muito de partilhar, que para mim é muito importante a nível de performance, que é aquilo que a longo prazo nos ajuda a ser dos melhores, é o treino, certo? Treino, recuperação, crescimento, desenvolvimento de capacidades, mas no curto prazo, no momento, é o estado em que tu estás. Certo. Se estás no estado errado, por muito tenhas a skill, não falhas o penalty. Tu fazes alguma coisa, ou fazias alguma coisa em particular, mesmo que não tenha sido no princípio, para te colocares no estado certo para entrares? Fazia. Mais tarde, quando comecei a estudar isto e quando estudei PNL, fazia o círculo da confiança. Por exemplo, em que é que consiste? Basicamente é tu entrares num estado de confiança mental e usares tipo o local ou criares um círculo à tua volta. Eu quando estava na seleção usava durante o hino, não é? Cantávamos o nosso durante o hino da outra equipa. Eu fechava os olhos e fazia o meu círculo de confiança no campo inteiro. Em que é que isso consiste? Consegues explicar para quem não conhece o conceito? Consiste em ires buscar um momento em que foste
extraordinariamente confiante que nada te podia abalar, trazer esse momento para aqui e reproduzi-lo em termos visuais, auditivos, emocionais e tudo mais. E eu tentava fazer isso durante o hino da equipa adversária. Para te conectares com essa emoção. E para ligá-lo ao campo. Então, teoricamente, o que diz o círculo da confiança, né? Se for bem feito, nem sempre era bem feito. Claro. É que depois, quando eu entrava ali naquele campo, a confiança apoderava-se de mim automaticamente. Ok. Pronto. Então tu associavas esse estado ao campo. Yeah. Associavas de alguma forma? Tentava, sim, com o cor. Punha cor e era trazer alguns dos meus momentos, estás a ver? Quando alcançava coisas, a postura, trazê-la toda para ali. E visualizava-me ali com essa energia positiva. O que é a cor? Consegues elaborar um bocadinho? É uma cor, não sei. Quando a primeira vez que eu fiz o Círculo da Confiança num curso de PNL, pediram-me para dar uma cor ao círculo e eu dei a cor vermelha. E até hoje eu trago a cor vermelha para junto de mim. E vês o campo vermelho? Exato. Giro. Pá, tem muita graça porque eu já estive contigo a cantar o hino no Dubai e na altura não sabia nada disto. E bem, eu estava ali todo. O que está a acontecer? Primeira vez. E quem está de fora e está a ver os jogadores e estão a cantar o hino, ou quando o outro está a cantar o hino e estão ali, ninguém lhe passa pela cabeça que tu estás a trazer um momento em que estás a sentir confiante, a visualizar o campo encher de vermelho, que é a cor que tu associas a confiança. Ou seja, eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do que é que o atleta está a fazer para o colocar no estado em que depois do nada marca os golos todos. Sem dúvida. Então, terminando aqui a tua jornada na seleção, os últimos anos foram os anos assim dourados. Não sei se antigamente também não estava tão presente, se houve assim uma época tão boa no futebol de praia como nos últimos anos. Mas nos últimos 3, 4 anos, para aí... 2015. 2015. O ano para mim, não é para a seleção. Para a seleção é capaz de ser o 2019, mas para mim 2015. Ok. Porquê? Porque junta tudo para além da seleção. Na seleção fomos campeões europeus, fomos campeões do mundo e ficámos em terceiro lugar nos primeiros Jogos Olímpicos Europeus. Ok. Pronto. Nesses primeiros Jogos Olímpicos Europeus, agora a nível pessoal, que eles também sofreram, foi o nascimento do meu primeiro filho. Eu não estava cá. Não estavas cá quando estava ele em Baku. E foi mais um episódio doloroso. Foi agreste. Foi giro, porque a ideia era trazer a medalha de ouro para o Afonso, e acabei por trazer a de bronze, está lá, é espetacular, mas foi um momento incrível. Portanto, esse ano de 2015 foi brutal. No mesmo ano em que abri o ginásio. Depois foi interessante abrir um ginásio. Certo. Portanto, quer dizer, esse ano de 2015 foi incrível. E esse momento e o nascimento do meu filho e tudo mais foi assim um ano absolutamente fenomenal. E depois, na altura, ainda em termos de clubes, também fui campeão nacional. Esse ano, no último segundo, na altura pelo Braga. No último segundo do jogo decisivo, marcámos o gol e fomos campeões. Como é que foi o gol? Foi um lance em que lançaram a bola para mim, eu tento fazer a bicicleta e acho que é o Coimbra vem e corta a bola e depois o B apanha a bola e chuta junto ao poste e o árbitro apita no momento em que a bola está a entrar. E depois fomos campeões da Europa com um gol meu a terminar também no apito. Ainda houve lá uma grande discussão se eu tinha cabeceado antes ou depois do apito do árbitro. Portanto, esse ano foi incrível. Engraçado. Foi muito intenso. Que impacto é que ser pai teve na tua vida? Ser pai é uma... Olha, falando em desenvolvimento pessoal, na minha opinião, de todo o meu projeto, foi o maior desafio... Está a ser o maior desafio a nível de desenvolvimento pessoal. De que forma? Da forma em que coloca em causa coisas que eu achei que eram certas. Por exemplo, tu olhas para mim, ele é um rapaz calmo, quer dizer, tu conheces-me a jogar, se calhar viste-me com os árbitros, eu não era muito calmo, mas... No dia-a-dia sou uma pessoa tranquila, sou calmo. É difícil tirar-me do sério. Hoje em dia é difícil irritar-me. Com eles é muito fácil. E este ano então é o maior desafio de sempre. Que idade não é? é que tem? Porque 2 e 5. Faz 3, agora 1 e... Reguilas. Pois. Reguilas, agora 24 horas por dia em casa. Portanto, há muitas coisas que eu achava, né? Que eu controlo-me, eu controlo as minhas emoções, eu consigo fazer, eu sou... e eu posso, e eu mando na minha vida, né? Pronto. E eles vêm colocar isso tudo em causa, o que é ótimo, porque me faz também perceber, espera aí, tu és um ser humano, tipo, tu não consegues tudo, não é? O conseguir tudo às vezes não é o ser tudo perfeito. Sim. Pronto, e então é um bocadinho isto. E muda tudo, porque mudam os teus valores, muda o teu tempo, tu tinhas tempo para tudo, não tens tempo para nada.
não pode estar um momento em casa, eu não consigo comer nada, tudo o que eu como, eles já estão lá, parecem cães à minha volta, a dizer, dá um bocadinho. E, portanto, quer dizer, é um desafio muito grande, pá, mas eu costumo dizer assim, porque a minha mulher às tantas disse, nós devíamos ter tido um estágio do que isto para que juntar, nós não dormimos há 6 anos. Okay. Desde que o primeiro nasceu, que não temos uma noite seguida sem acordar. Pronto. Desde há 6 anos? Desde que o primeiro nasceu, vai fazer 6 anos em junho. Nenhuma? Sim. Só quando eu ia para estágios. Mas o corpo já está tão habituado, muitas vezes, mesmo em estágios, eu acordava 1 e 2 vezes à meia da noite. Bom, isso deve-te afetar. E de que maneira? Pronto. É a minha desculpite atual. Né? Eu tenho uma coisa que eu posso dizer assim, não, isto é ninguém aguenta. Eu já estou a fazer muito melhor do que a maioria das pessoas faziam. Mas isto para dizer... O que é que eu estava a dizer? Estava a falar dos filhos que são reguilas, que não consegues ter um momento sozinho, em paz. Certo. Eu estava... já me lembro. Estava a dizer que a Ana às tantas me disse que devíamos ter um estágio. Tipo, devíamos passar pelo que passamos depois quando somos pais. Mas não dá. Porque se tu tivesse isso, tu nunca eras pai na vida. Uhum. Porque tu precisas do outro lado, que é a tal emoção que é indescritível. Às vezes quando tu olhas para a cara deles e tu não consegues descrever o que estás a sentir por dentro. E se não houvesse isso, ninguém... Eu acho, quer dizer, há pessoas que podem ter uma visão diferente, né? Mas se não houvesse esse lado, era muito difícil. Então, ou seja, essa emoção é a única coisa que te permite lidar com a insanidade de acordar não sei quantas vezes por noite e de não ter um momento para ti. Claramente, claramente. É impressionante como um sorriso de um ser humano te pode trazer um sentimento tão forte que tu não consegues descrever por palavras. Muito bom. É impressionante. E olha, última pergunta, para terminarmos. Qual é que é o impacto que tu gostavas de criar no mundo? Qual é que é o contributo que gostavas de dar? No mundo, em Portugal, onde tu quiseres? Olha, é este que nós temos estado a falar, não é? Trazer a felicidade, o conceito... Não é o conceito, porque é muito difícil tu levares uma pessoa à felicidade, não é? A maioria das pessoas, a meu ver, não sabe o que é verdadeira aceitação. O que é aceitar? Aceitar as coisas como elas são, não é? E, portanto, se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse lançar assim, era isso. Aceitação para poder ser feliz. Porque eu acho que ninguém pode ser feliz se não souber aceitar. Eu tenho que entrar aí um bocadinho mais fundo. Porquê que isso é importante? Porquê que a aceitação é fundamental para a felicidade? Porque se tu não aceitares, vives do lado da desculpite. Não é? Vives na raiva, vives na angústia, vives no ressentimento, vives na fúria, vives na vingança, não é? Alguém te faz mal. Não é resignação, é aceitação, não é? Alguém te faz mal. E se tu viveres de volta disso o tempo todo, tu não estás a colocar-te nos estados certos para tu poderes fazer algo novo, não é? Como é que tu podes ser feliz se estás só a ver que aquela pessoa te magoou e que aquela pessoa é uma besta e que não sei o que mais? Eu via isso muito no futebol, não é? Eu dizia, o treinador não me põe a jogar. Eu posso ficar com raiva dele ou eu posso perceber assim, o que é que se passa aqui? Como é que eu posso mostrar mais? O que é que eu posso fazer mais? Então trago tudo para mim, mas eu tenho que aceitar... Primeiro, estás a perceber, Tenho que aceitar que o treinador, por algum motivo, eu até posso achar que sou o melhor. Não é? Eu posso achar que sou melhor do que os outros que estão a jogar, mas tem que haver uma coisa que eu aceito, que aquela pessoa, por a forma como ela vê o mundo, o jogo, como vê a mim, como vê os outros, há alguma coisa, pode ser confiança, pode ser amizade, pode ser o que for, mas eu tenho que aceitar que ele está no direito dele, não é? Todos nós temos os nossos direitos. E eu só posso ser mais feliz se eu aceitar a pessoa que tu és. Eu não posso ser feliz se eu estiver sempre a achar que tu deves ser como eu quero que tu sejas, não é? E é muito isto que nós vivemos. Eu quero que os meus filhos sejam assim. Eu não aceito os meus filhos como eles são. É muito fácil isto, não é? E isto para toda a gente. Eu também não aceito o meu patrão como ele é, porque ele é uma besta. Não, ele é o que é. Tu tens que aceitar como ele é. Até pode ser uma besta. Mas tu podes ser feliz aí. Tens é que encontrar o teu caminho. Mas não podes estar a viver no registro de isto é tudo contra mim. Sim, aí contra tudo. Ok. É? Então para ti, aceitar, ou seja, falámos da importância de responsabilidade e de tomar ação e de tomar a iniciativa, mas antes disso tens que saber aceitar. Porque se não aceitares, vais estar na desculpite e vais estar fora e não dentro e não a tomar depois essa ação. Ou seja, na minha perspectiva daquilo que tu disseste, sim, para tu poderes tomar responsabilidade sobre aquilo que vais fazer, primeiro tens de ter a capacidade de aceitar aquilo que já existe, porque se estiveres sempre aí contra aquilo que já existe, não vais sequer depois tomar o primeiro passo e a iniciativa. Exatamente. É isto? Fred, se eu nunca tivesse aceito, não é aceitado, sim, é sim, aceito, né? Aceito a morte dos meus pais, eu ainda hoje estava aí meio perdido. Nunca tinha alcançado nada do que eu alcancei. Nunca. E houve ali um momento que eu disse, ok, foi melhor para a minha mãe, porque a vida que ela tinha não era a melhor. Por muito que isto me custe, e custou na altura dizer e afirmar para mim,
foi o meu primeiro momento de aceitação na vida. E a partir daí eu comecei a sentir um peso a sair de cima de mim. Já não há nada a fazer. E foi melhor para ela. Está tudo bem. Agora vamos ser felizes. Vamos lá ao fim do dia fazer a análise. Percebes? E Muito era isto bom. que eu gostava de trazer às pessoas. Ganda Zé Maria, caixinha de surpresas, não estava à espera desta conversa.